Boa noite a todos. Bem-vindos que vieram de primeira vez. Vamos iniciar hoje mais um trabalho, né? E para iniciar, vamos ouvir a nossa música do nosso Padre Germano. Hoje nossos músicos não vieram, então vamos de improviso. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas poderio, sempre pronto para nos amparar. Espírito comigo e fundamental, para seu amor é imortal. Nosso SEAP é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdoe e de amor. Padre Germano, nosso mentor, fonte de perdoe e de amor. Para iniciarmos, vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que foi escrito pelo Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. No capítulo 73, oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso, quando não atribui a sua falta aos instrumentos em mão. Lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil. Portanto, somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e as do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra nas asperezas da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realizações imediatas, mas as oportunidades dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordam para Jesus
sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou e nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. A grande lição para nós, né? A gente não precisa esperar ter dinheiro para ajudar uma pessoa que está precisando. Não precisamos estar num ótimo dia, né, cheio de saúde, para poder falar a palavra de Jesus. Não precisamos estar, assim, numa situação perfeita, esperar o momento perfeito para dar uma boa palavra ou dar um apoio ou estar junto das pessoas, né? O nosso momento é aqui e agora. Aproveitar tudo que Jesus nos deixou, nos ensinou e passarmos isso adiante e utilizando isso agora. Nunca deixar para amanhã ou para depois. O momento é esse. Esse é o nosso momento de trabalho, seja qual for. Às vezes, uma mínima coisa é grande para um próximo. Vamos agora fazer a nossa oração para iniciar. Pedir, em primeiro lugar, a Jesus, ao nosso querido Germano, que é o nosso patrono, e toda a sua equipe de trabalho, que tenhamos uma noite de trabalhos que possamos ajudar a todos que estão aqui, que possamos aprender muita coisa, que possamos levar no coração tudo que for de bom que tivermos hoje, nessa noite aqui, nessa noite de estudos. Pedir a eles que oriente nosso irmão Giovan Germano, Giovan, para uma boa palestra, um bom trabalho e que possa nos deixar boas reflexões. É com você, Giovan, chamei de Germano. Eu já falei que os que me conhecem, meu pai tinha escolhido o meu nome Germano, né? Então volta e meia alguém me chama de Germano. Meu nome era para ser Germano em homenagem ao padre Germano aqui da nossa casa. Meu pai foi trabalhador dessa casa também. Mas meu tio, não sei se para felicidade, porque eu não tenho esse merecimento de ter um nome, né, tão nobre, um espírito tão iluminado, meu tio demoveu do meu pai e da minha mãe a ideia. Então, meu nome é Giovan, mas o meu pai escolheu o nome Germano. Então, trocou o nome, não tem problema não. Era para ser Germano mesmo. A ideia do meu pai era essa, era homenagear. E o curioso é que eu sou o segundo filho. Por que o meu irmão não escolheu Germano para o meu irmão, e que ele nasceu antes de mim? Não escolheu. O nome do meu irmão não teve, era aquele que eles escolheram. E o Germano ficou para mim. Bom, mas estou aqui, pelo menos sou trabalhador da casa, né? Com certeza não tenho ainda o merecimento de ter esse nome. Bom, meus irmãos, a gente vai falar de um tema, né, que parece para nós assim, fora da nossa realidade, né? Amai os vossos inimigos. Será que ainda a gente tem condições? Será que isso é uma realidade para nós? Ou será que isso foi falado por Jesus, porque ele é um espírito muito, muito evoluído e é capaz de amar o inimigo? Então a gente vai refletir um pouquinho, né, sobre esse tema, coisas importantes do nosso dia a dia, que o Evangelho vai trazer para a gente, e vamos ver o que a gente pode tirar de proveito na nossa vida a respeito desse tema, né? E aí lá no Evangelho fala, retribui o mal com o bem. Aprendeis que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei o vosso inimigo. Isso era o olho por olho, dente por dente, lá da época de Moisés. E Jesus falou, eu porém digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de ser filho do vosso Pai que está no céu. E o Evangelho fala que faz nascer o sol para o bom e para o mal, que faz chover para o bom e para o mal. Então, Deus trata todos nós da mesma forma. E essas palavras, né, acabam trazendo para a gente como é que eu vou amar quem me persegue, quem me odeia, quem me deseja mal.
quem me calunia, como que eu vou conseguir conviver e ter um sentimento de amor por essa pessoa? E o Evangelho fala, porque se a gente amar só os que nos amam, qual a nossa recompensa? Né? O que nós estaremos fazendo diferente daqueles que são maus? Porque os maus amam os que amam a ele. Por mais perverso que seja, aquela pessoa tem os que ama, e aquelas pessoas que ele ama, ele recebe amor e também dá amor. Então, a gente amar só os que nos amam, não estamos fazendo nada diferente daquelas pessoas que são más, que têm prazer de fazer o mal, que se comprazem em ver a tristeza, ver a angústia, ver a infelicidade, ver o sofrimento alheio. O Evangelho vem trazendo isso, né? O mérito que a gente tem que ter é ser diferente. E aí vamos à reflexão, né? Se amor ao próximo é um princípio da caridade, né? Amar os inimigos é a mais sublime conquista, porque é dificílimo mesmo, né? Porque representa uma das maiores vitórias que o espírito consegue alcançar contra o egoísmo e o orgulho. Porque aqueles que nos querem mal, aqueles que nos fazem mal, ferem a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? o nosso ego. Então, é difícil para nós, ainda no estágio que nós estamos, de compreender as dificuldades, as maldades que tem no coração daquelas outras pessoas e conseguir vencer esse sentimento. Porque Jesus, que é o nosso modelo e guia, né, nem no momento mais crucial que ele estava pendurado na cruz, o que ele pediu ao Pai? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E ele estava ali porque pregou o amor, porque praticou o amor, porque curou doente, porque enxugou lágrimas. Estava ali pendurado. Tinha motivo para se revoltar? Na nossa realidade, todos. Mas ele compreendeu que aquelas pessoas que fizeram aquilo com ele não compreendiam o sentido do amor, o sentido de querer bem, de respeitar o próximo. Tinham as leis da época e colocaram ele lá na cruz e nem por isso ele desejou mal a ninguém, muito pelo contrário, pediu a Deus misericórdia pelos seus algozes, por aqueles que torturaram e pregaram ele numa cruz. Então, nós ainda estamos distante disso, lógico, ainda estamos. Mas nós vamos ver que alguma coisa a gente pode fazer. Então, qual é o problema desse amar os vossos inimigos? O problema é que o nosso vocabulário é muito pobre nesse aspecto. Por quê? Amar o vosso inimigo. Aí eu penso, eu vou amar o meu inimigo como eu amo o meu amigo? Como eu amo o meu filho? Como eu amo as pessoas que eu sou grato? Que me ajudaram, que caminharam comigo? Não vou amar, não tem como. Mas não é esse o amor que o Evangelho traz, que Jesus trouxe, né? Então o equívoco está na palavra, na pobreza de linguagem que nós temos. Então a gente acaba misturando o amor fraterno com o amor de homem e mulher, ou de casais, né? Sejam homo ou heterossexuais, onde há o amor. Boa noite, meu irmão. A gente confunde o amor de mãe para filho, o amor de filho para mãe, para o pai, e a gente coloca tudo dentro do mesmo pacote e quer ter um tratamento igual. Então, a nossa dificuldade começa ali. A palavra amor, ela tem vários sentidos. E aí, o que o Evangelho nos traz para começar a gente chegar perto da nossa realidade, né? Não pretendeu Jesus que cada um de nós tenha com o inimigo a mesma ternura que tem com o irmão amigo. Porque a ternura pressupõe confiança, pressupõe lealdade, e ninguém pode confiar naquele que nos quer mal. Como é que eu vou botar dentro da minha casa uma pessoa que me quer mal? Então, não é isso. O amar o vosso inimigo não é ter o mesmo sentimento que nós temos com aqueles que nós somos gratos.
com aqueles que caminham conosco, que são nossos parceiros, são nossos irmãos de caminhada. E aí, então, a diversidade da maneira de sentir esse sentimento de amor, né, é que resulta de uma lei física. E aí a gente já vai ver como a doutrina espírita ela é ciência, filosofia e religião. E aqui vamos para a ciência. A lei da física. Nós somos fonte de energia. Nossos pensamentos irradiam energia. E aí, quando eu tenho alguém que me quer mal, a energia que ele transmite para mim é ruim. E muitos de nós, muitos irmãos que têm um pouco mais de sensibilidade na mediunidade, chega perto de algumas pessoas, nossa senhora, passo até mal, me dá um mal-estar, me sinto mal perto dessa pessoa. E ela não te fez nada, mas é uma pessoa que tem uma energia que não é boa. Ao passo que, às vezes, a gente conhece uma pessoa em determinado lugar aí, entre aspas, por acaso, nossa, parece que a gente se conhece há milênios, e conhece provavelmente, que a gente tem uma afinidade, a gente começa a conversar, parece que a gente é amigo de muitos anos. Isso é porque temos afinidade, as nossas energias são semelhantes. Então, aqueles que nos desejam mal, ele emana uma energia ruim. Eu não consigo sentir o prazer que eu tenho de quem olha para mim, de quem me acompanha, quem está junto de mim, desejando o bem, com boas vibrações. E aí eu estava lembrando aqui, fazendo estudo, tinha um personagem que a vida imita a arte, né? Tinha um personagem de uma novela, a Dona do Pedaço, salvo engano. Trabalhava na confeitaria e ele era médium, esse rapaz. E aí, de vez em quando, entrava alguém, ou alguém que ia trabalhar lá, ou fazia parte lá da trama, e falava, e essas energias ruins dessa pessoa, ele sentia essa energia. A novela é engraçado, mas a gente sabe que isso é uma realidade. Nós temos energia, a gente convive, né, com a lei da física. Nós somos fonte de emanação de energia. E aí o pensamento ruim, né, malévolo, derrama, né, envia uma corrente crítica desagradável. E quem tem mais sensibilidade se sente incomodado, sente mal perto daquela pessoa. Né? Ao passo que o pensamento bom, né, benévolo, envolve a gente numa agradável sensação. Tem pessoas que a gente sente tão bem de estar ali do lado, nossa, que paz, como é bom estar ali conversando com aquela pessoa, nos traz uma tranquilidade, porque aquela pessoa tem uma energia boa. Então, essa diferença de sensações, né, que se experimenta da aproximação do amigo com o inimigo, não pode ser igual. Então, Jesus não quis, na sua mensagem, que nós tivéssemos o mesmo afeto por alguém que nos quer mal, porque não é ainda da nossa natureza. Então, amar os inimigos não pode significar que não se deva estabelecer uma diferença entre eles. Tem diferença, com certeza. E tem diferença pela física, não é nem pelo aspecto religioso, não. Pela natureza da física. E aí a gente pergunta, né? Afinal, somos ou não somos capazes de amar os nossos inimigos, né? A gente vê o tema e fala assim, isso aí é muito bom para Jesus, né? Jesus tinha uma facilidade, que era um espírito tão iluminado, tão evoluído, eu ainda não sou capaz. Somos capazes sim. Então, é a pobreza da linguagem que obriga que a gente se utilize do mesmo termo para exprimir sentimentos diferentes. Amar o inimigo é não guardar o ódio, não guardar rancor, não ter desejo de vingança. Então, no momento em que a gente passa por uma situação desagradável, em que alguém fez maldade com a gente, em que alguém criou algum obstáculo na nossa vida, nos trouxe alguma decepção, é péssimo isso. Mas eu não posso alimentar o ódio, não posso alimentar o rancor, nem o desejo de vingança. Isso é capaz para cada um de nós. É difícil? É difícil.
mas é uma luta diária. A gente, às vezes, fica frustrado, né? Fica decepcionado com algumas pessoas. A gente, às vezes, se doou, a gente fez o que podia, o que não podia, foi parceiro, foi aliado, e recebe como recompensa uma ingratidão. Aquilo deixa uma mágoa, deixa uma angústia, uma tristeza no peito. No primeiro momento, na nossa natureza ainda de espírito em evolução, aquilo magoa, aquilo dói no peito. Mas aí eu tenho que começar a lutar contra esse sentimento, porque isso é uma imperfeição minha. Ele pode ter uma imperfeição, mas no momento em que eu fico alimentando aquele rancor, aquele sentimento, né, de desgosto por aquilo que a pessoa fez, eu também preciso conquistar mais uma virtude. Ele pode não ter a virtude da gratidão, mas eu ainda não tenho a virtude de superar o rancor, de superar a mágoa, a expectativa que a gente cria nas pessoas. Porque a gente não é que a gente faça as coisas esperando um retorno. A gente faz as coisas porque a gente ama, porque a gente gosta, porque a gente tem prazer de fazer o bem. Mas ainda estamos num estágio que, mesmo sem pensar dessa forma, quando aquela pessoa não retribui no momento que a gente precisa, a gente fica magoado. Porque a gente esperava um comportamento igual ao nosso. Uma dedicação, uma lealdade que nós tivemos com aquela pessoa. E todos nós passamos por isso. E eu, como sou diferente de ninguém, já tive alguns dissabores. E como é que eu fiz para conseguir vencer? A gente precisa pensar o seguinte: ninguém pode dar aquilo que não tem. Todos nós temos muitas virtudes, mas temos alguns defeitos. Então, aquela pessoa ainda não conquistou a virtude da gratidão, da empatia, da lealdade, da parceria. Não tem. Ele ainda não conquistou, ele não pode dar o que ele não tem ainda. Ainda. Vai ter? Com certeza todos nós vamos ser perfeitos, igual Jesus. Mas é um passo de cada vez. É uma caminhada lenta, diante da nosso estágio e nossas dificuldades. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando se deparar com uma situação dessa, que é muito desagradável, é a gente pensar: eu não posso esperar de uma pessoa, se ele fez isso ou ela fez isso, porque ela não tem essa virtude. Se tivesse a virtude da empatia, da gratidão, não teria se comportado desse jeito. E isso ajuda a gente a superar. Porque quando a gente fica alimentando, a gente está trazendo energia ruim para nós. É um sentimento ruim. E esse sentimento ruim faz mal a gente também. Nós estamos nos envenenando com aquele sentimento. Então, não é fácil não, gente. Não é fácil. Ninguém vai dizer assim: não quero mais ter rancor, não. Aí, pum, sumiu o rancor. Não é assim. Seria bom que fosse. Mas ainda não é. Mas a gente tem que lutar contra esse sentimento. Até que chega um momento que você se lembra do que aconteceu, ou se lembra daquela pessoa, não sente mais nada. Passou aquele sentimento, aquele aperto no coração. Graças a Deus, venci. Vencer é esse momento que eu trazia no peito. Então, todos nós passamos por isso. E quando a gente passar por isso, a gente tem que tentar compreender. Por isso que Jesus não criticou ninguém pendurado na cruz, porque ele sabia que aquelas pessoas que colocaram ele lá ainda não tinham essa virtude. Então ele não podia esperar a virtude de quem ainda não conquistou aquela virtude. Então ele compreendia: fizeram isso, foi uma injustiça, mas ele não se sentiu injustiçado. Porque na cabeça daquelas pessoas, eles estavam fazendo a coisa certa. E a gente sabe que não estavam. Mas Jesus compreendeu. Então, quando a gente se esforça para compreender os defeitos dos outros, aqueles defeitos que nos trazem consequências ruins, que nos trazem reflexos ruins, eles vão nos incomodar menos do que se nós valorizarmos tanto aquela imperfeição do outro. Então a gente segue, né? É perdoar sem pensamento oculto. Porque às vezes, não, perdoei, olha, fulano, tá tudo certo. No fundo do coração tá aquele aperto no peito,
né? Então não perdoe, perdoe da boca para fora. Então, sem aquele sentimento oculto, porque nós podemos enganar os outros, mas a nossa consciência a gente não engana, a gente sabe o que nós estamos sentindo. Então é a gente trabalhar, porque a gente pode botar máscara para o outro, para a gente não tem máscara, a gente sabe o que nós temos ainda de imperfeição, de dificuldade. Então é policiar, é não se permitir. Não é fácil, gente, eu sei que não é fácil. Principalmente a gente passa por decepção, a gente às vezes passa por momentos muito difíceis causados por alguém, e às vezes injustamente. Tudo bem, faz parte. E a gente tem que lembrar o seguinte, se nós estamos passando por momentos difíceis, é porque nós precisávamos dele. Porque nós somos os aprendizes que somos rebeldes. Deus nos oferece milhões de oportunidades para a gente melhorar pelo amor. E a gente não vai pelo amor. Aí o que Deus oferece? A sagrada ferramenta, a dor. E utiliza o próprio homem. Bota no nosso caminho e muitas vezes a gente passa por momentos muito difíceis causados por outras pessoas. Porque se aconteceu, é porque nós precisávamos passar por isso. Também não é fácil compreender, mas a gente tem que aceitar os desígnios de Deus, porque não vai mudar. Se aconteceu, aconteceu, vamos olhar para frente. E o Chico já falava isso para a gente. O passado é o passado, eu não posso mudar. Se o erro foi meu, se o erro foi do outro, já foi, já aconteceu, agora eu tenho que olhar para frente, fazer um futuro diferente, fazer as coisas diferentes. Não posso ficar ancorado no passado. Seja um erro meu e eu estou arrependido, porque muitas vezes as pessoas ficam no sentimento de culpa e ficam ancoradas no passado, carregando aquele peso do arrependimento. Ótimo, todos nós erramos. Isso é um fato, isso aí é certo. O que eu não posso é parar no tempo e ficar amarrado no meu passado de erro. Errei. Meu Deus, me perdoa pelo erro. Vou me esforçar para não fazer mais. E aí a gente lembra o exemplo de Jesus. Na passagem lá da adúltera, iam apedrejar a mulher. Perguntar a Jesus, como é que faz? A lei fala que tem que apedrejar. Tá certo, vamos cumprir a lei. Só tem um detalhe, quem não tiver pecado pode começar a tacar pedra. Foi todo mundo embora. E aí o que Jesus falou? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Então, eu errei, todos nós temos erros, e muitos erros na nossa caminhada. Se eu já identifico que eu errei, recomece e não erre de novo. Ou se esforce para não cometer novos erros, ou repetir aqueles erros. Então, é isso que a gente tem que olhar para a nossa vida, olhar para frente. Não podemos ficar presos nem naquilo que as pessoas fizeram de mal para a gente e nem ficar preso nas nossas culpas. Porque todos nós temos. E se a gente, por isso, a gente ainda tem o véu do esquecimento. Porque se a gente fosse lembrar das outras reencarnações, a gente ia ter vergonha de nós mesmos. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, tu vai renascer com uma nova oportunidade, mas não vai lembrar de nada de trás. Pelo menos por enquanto. Porque senão está lascado, a gente tem ainda pior no sentido de não se perdoar, de trazer culpas e arrependimentos, ficar ancorado no passado. Coisa que a gente não deve fazer, a gente deve olhar para frente. Não se opor a nenhum obstáculo da reconciliação. E no Evangelho, tem a passagem que Jesus fala, antes de depositar a sua doação no altar, vai e reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele. Naquela época, não se entendia muito bem. Hoje a gente sabe que a gente tem que se reconciliar o quanto antes. Sabe por quê? Porque, de repente, nós podemos desencarnar ou ele desencarnar. E se ele desencarnar, a gente vai ver mais tarde. Se for nosso inimigo, está arriscado ele fazer muito mais mal a gente desencarnado do que encarnado. Então, Jesus já ensinava isso.
Se tem alguma diferença com alguém, vai lá e se reconcilia enquanto dá tempo. Porque, às vezes, a gente fica adiando. E, às vezes, são coisas bobas que tomam uma proporção tão grande de pequenas coisas. A gente fala, depois eu vou, depois eu resolvo, de repente a gente desperta, e agora? Estou desencarnado. E agora ele desencarnou, meu Deus, por que eu não fui? Agora já ficou mais difícil. Agora um dos dois não está caminhando no mesmo plano. Então, a reconciliação, quando ela é possível, vamos fazer a nossa parte. Porque senão a gente está arriscado a alimentar um inimigo desencarnado, e a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Não desejar o mal é socorrer. E olha, às vezes Deus nos experimenta, né, de colocar aquela pessoa que nos fez tanto mal para a gente socorrer. Está passando mal, está acidentado, aconteceu alguma tragédia naquela pessoa e eu estou ali. Vou ou não vou? Vou ou não vou? Ah, mas ele não merece. Mas é meu dever, então eu vou. Então, é socorrer. Isso é uma forma de amor. Não vai... A gente pode não ir tão cheio de amor como se fosse alguém que a gente ama. Mas é um tiquinho de amor quando a gente se coloca no lugar da pessoa, não vale nada, mas está passando dificuldade, eu vou fazer a minha parte. Então, esticar a mão, estender a mão, isso é amar o inimigo. Isso é demonstrar amor, ainda que não seja o mesmo amor se fosse alguém que me faz bem, que convive comigo, que eu tenho gratidão. É abster-se por palavras, ou seja, não fazer, não ofender por palavras, nem por ato, tudo que possa prejudicar. É retribuir o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. Porque, às vezes, a pessoa se faz passar de bonzinho e coloca o outro numa situação constrangedora. Ó, fulano, você me fez isso, fez aquilo, mas, ó, te perdoei, tá tudo certo, se precisar de mim, eu vou te ajudar. Aí tu botou o cara na medida. Tá todo mundo sabendo do defeito do cara, aquilo que ele fez de errado. Então, isso não é amar o inimigo, isso aí é humilhar. É fazer de conta que está tudo bem. Não está tudo bem. Se eu estou expondo a pessoa a esse ridículo, não está tudo bem. Não é isso que Deus espera de nós. E aí, amar os inimigos, né, parece um contrassenso, porque muitas pessoas acreditam que a vida é só essa. Morreu, acabou. E aí ele pensa, vendo o inimigo um ser nocivo, que perturba o seu repouso, e somente a morte pode livrar ele do inimigo. E aí a gente tem também no Evangelho uma passagem que fala, né, o provérbio morto animal, morto veneno, quando se trata de espírito, ele está errado. Eu mato a cobra, beleza, a cobra mesmo, o animal, aquela não vai mais me transmitir o veneno. Mas o espírito não. Morto inimigo, o veneno agora é mais perigoso, porque ele encarnado, eu estou enxergando ele, eu consigo ver onde ele está, se ele está querendo me fazer algum mal, eu consigo me defender. Mas o desencarnado eu não vejo. E ele age. E a gente tem, né, a gente sempre fala, escuta, a pergunta 459 do Livro dos Espíritos. Pode o Espírito influenciar no nossos atos, no nosso pensamento? E ele faz muito mais do que a gente pensa, que muitas vezes são eles que nos dirigem. E aí, quando se pensa que a melhor solução para o inimigo é a morte dele, não é não. A melhor solução é a reconciliação, se ela for possível. Porque ali você pode não levar um amigo querido, mas não vai levar ninguém que está alimentando o ódio contra você. Então, a reconciliação é o melhor. A ideia de que a morte resolve, não resolve, não. E aí, aqueles que só pensam na vida material, que acreditam que morreu o corpo, acabou tudo, vai alimentar o desejo de se vingar. Por quê? Tem nenhum direito de se perdoar, vai satisfazer o seu orgulho perante o mundo. Então, as pessoas que ainda não tiveram o despertamento
de que a vida continua, elas acabam canalizando as suas energias para o hoje, para o ter. E esquece de cuidar do ser, porque nós não vamos levar nada de material. A gente é ótimo, se a gente tem a casa é ótimo, se a gente tem as coisas que a gente gosta, é ótimo. Mas tudo material vai ficar aí. A gente não vai levar nada. Então, o ter é bom para a gente desfrutar por empréstimo. Eu não vou levar nada, então eu não tenho nada. Eu tenho algumas coisas que Deus concedeu por empréstimo. E quando eu voltar para o meu lugar, porque nós não somos daqui, nós somos da pátria espiritual. Quando a gente voltar para casa, a gente vai voltar do jeito que nós chegamos. Nenhuma criança nasce com seu brinquedo abraçado, com o carro, com a casa, né, com dinheiro no bolso, não nasce pelada. E aí eu lembro meu pai, com a sua sabedoria, né, a gente quando é jovem acha que sabe tudo da vida. E muitas vezes eu reclamava com meu pai sobre coisas materiais, e o meu pai sabiamente falava, meu filho, eu nasci nu, já estou vestido. Tá bom, meu filho. E eu não conseguia aceitar aquilo, que absurdo é esse? A gente pode ter uma condição melhor, está satisfeito porque está vestido? Mas eram sábias palavras. Por quê? Ele não se prendia às coisas materiais. Esse é o recado que eu, naquela época, não conseguia captar essa mensagem. E hoje, com certeza, um dia desse, a gente teve uma reunião aqui, que é reservada, e ele estava sentado ali participando. Então, com certeza, ele já sabe do meu arrependimento, de tantas reclamações por conta disso, né? Algumas coisas que eu falava para ele me falava diferente, eu não aceitava, e hoje eu vejo que ele era o sábio e o burro era eu. Bom, e aí, aquelas pessoas que acreditam, né, que tudo fica por aqui, perdoar é uma fraqueza. É indigna dele. Se não se vingar, não vai deixar de alimentar, de conservar o rancor e o desejo de vingança, de fazer o mal. Porque às vezes o sujeito tem essa vontade, mas não tem oportunidade. Aí ele fica alimentando no seu coração aquele sentimento. Porque a gente pensa, né, e a gente foi criado, principalmente os homens, né? Se apanhar na rua, vai apanhar em casa também. Se bater, tem que bater. Mas a gente ensinou o filho errado. A gente não vai ensinar o nosso filho a ser violento, mas a gente tem que ensinar ele a se defender, mas não bater. Bater, bate também. Tem que machucar mais ele. Se vem machucado, ele tem que estar mais machucado que você. Que sentimento é esse? E aí essa cultura traz isso aqui, ó. Perdoar é uma fraqueza. Não tem, é sangue de barata, não corre sangue na veia. Como é que aturou esse desaforo e não fez nada, ficou calado? Só que a gente esquece que é muito mais difícil ficar calado do que revidar. E ficar calado, engolindo o brejo, já é uma vantagem. Quando a gente consegue calar e não revidar uma ofensa, não revidar uma agressão. Ainda é muito difícil. Mas quando a gente consegue, ainda que por dentro a gente está cheio de ódio, mas já consegui controlar minha boca e minhas mãos, minhas ações para não revidar uma agressão, não revidar uma ofensa, já é uma vantagem. A gente já tem que se considerar, caminhamos um pouquinho. Agora, das próximas é trabalhar para não sentir aquela raiva, porque a gente guarda e engole o brejo, né? Não é nem um sapo. Tem que engolir o brejo para não se envolver, muitas vezes, numa situação de violência, seja ela física, seja ela verbal. É muito difícil. Mas quando a gente consegue, a gente tem que se considerar não um frouxo, não um covarde, não, a gente tem que se considerar um herói, uma heroína, porque conseguimos controlar os maus impulsos que a gente tem, ainda que seja só ficar calado, porque ainda vai estar por dentro com a vontade de fazer um monte de coisa, mas já consegui controlar, já conseguimos andar um passinho para frente, já conseguimos melhorar um pouco, porque a tendência é que a gente faça como Jesus, que foi ofendido, foi aviltado, não se abalou,
porque ele compreendia as imperfeições dos outros. E aí o Evangelho fala, né, para o espírita e de forma geral para quem é cristão, a maneira de ver é diferente, porque a visão se lança sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual é só uma passagem. Ainda não é tão fácil para a gente assim, né? Conviver com essas decepções, com pessoas que nos querem mal e conseguir enxergar que provavelmente o meu algoz de hoje foi a minha vítima do passado. E reencarnou e agora ele não venceu aquele ódio, ele está descarregando esse ódio novamente. Porque ele foi a vítima, eu fui o algoz. Por isso é que a gente tem que olhar o passado e olhar o futuro. O passado porque nós, como nós não sabemos o que a gente vivenciou no passado, em outras existências, a gente não sabe o mal que nós causamos. E talvez tenhamos causado um mal muito grave. E aquela criatura que ainda não conseguiu perdoar, vai reencarnar no caminho com a gente, porque Deus está oferecendo a possibilidade da reconciliação. Só que ele traz o ódio, porque ele foi a vítima do passado, e agora ele se cruza comigo, ele não sabe por quê, mas ele tem uma repulsa contra mim, ele não gosta de mim, ele quer o meu mal. Mas ele é o mal sozinho? Não, ele é mal porque eu também já fiz mal. Então, por isso que a gente tem que olhar o passado e agora olhar para frente. Ou eu vou me reconciliar, ou eu vou amenizar essa desigualdade, ou nós vamos ter que conviver juntos novamente. Ou então, se ele desencarnar antes de mim, ele está arriscado fazer um processo de obsessão. Vai tentar me prejudicar de todas as formas sem que eu veja. E aí, falando ainda, né, de nós espíritas ou dos cristãos de um modo geral, sabe que pela destinação da Terra, nós vamos encontrar homens maus, homens perversos, como vamos encontrar pessoas generosas. Está tudo junto e misturado. Sabe que as maldades fazem parte das provas e expiações, nós precisamos passar por isso. Então ninguém aqui é vítima de nada. Pode parecer, fui vítima, puxa, aquela pessoa me fez uma maldade, eu nunca fiz nada para ela, beleza, pode no primeiro momento, se a gente enxergar só esse momento nosso, foi uma injustiça. Mas se a gente olhar para o passado, será que ele não teve motivo? Eu não lembro, mas provavelmente ele se lembra. Então, não temos vítima. Nós fazemos parte do processo de provas e expiações que é o planeta Terra. Um planeta que ainda está na condição que nós estamos aqui como aprendizes. Deus está nos dando a oportunidade para que a gente se melhore aos poucos. E aí a gente falou, né? Jesus nos ensinou, reconcilia com o teu adversário enquanto dá tempo. Olha os inimigos desencarnados aqui, ó. Nós, espíritas, que já conhecemos um pouquinho do que nos espera se a gente não fizer a nossa parte, né, temos que ser compreensivos com o inimigo. Porque a maldade não é um estado permanente. Todos nós temos um cadinho de bondade, temos um cadinho de maldade ainda. Temos muitas virtudes e temos alguns defeitos que a gente tem dificuldade de vencer. Então, a imperfeição, as nossas, também são temporárias. E Deus tem toda a paciência do mundo para nos dar tantas oportunidades quanto forem necessárias. Só tem um detalhe. Quando a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pelo sofrimento e às vezes a gente vai sofrer e nem assim adianta. Mas Deus também não condena, não. Não tem problema não. Esse sofrimento foi grande, mas não serviu, vamos arrumar um maior. Uma hora você vai despertar o teu coração para o bem. E a morte nos livra da presença material do inimigo, né? Que ele pode nos perseguir com ódio mesmo depois da morte. Assim, a vingança, ao contrário, tem efeito de produzir mais irritação e passar de uma existência para outra. E aí, ó, os inimigos encarnados manifestam a maldade, né, pela obsessão, pela fascinação, pela subjugação, que a gente, quem não tiver ainda conhecimento,
são processos mais graves, a obsessão é menos grave, a fascinação um pouquinho mais grave, a subjugação, o sujeito é dominado, ele vira um boneco, um marionete na mão do espírito. E aqui, ó, nada contra a bebida, não, mas é porque eu achei essa imagem, achei ela interessante. Né? Não tem nada de errado a bebida, mas quando a gente está bebendo, os nossos irmãos que tinham vício na bebida vão estar do nosso lado, sugando a energia que o álcool transmite. Então, não é porque quem gosta de beber, eu posso continuar bebendo. Não quer dizer que toda vez que eu sentar para beber, eu estou acompanhado de um obsessor, não. É só um exemplo que às vezes acontece. Então, eles nos perseguem, os nossos inimigos, eles nos perseguem quando desencarnados. E é muito mais difícil, por quê? Porque eu não enxergo. Eu não consigo ver com o olho da alma. E aí atrapalha de tudo na minha vida. E eu vou reclamar de que eu não fiz a minha parte. Então a gente acaba experimentando situações graves que nos trazem muitos transtornos porque nós não fizemos a nossa parte. E aí Jesus falou para a gente também, se alguém bater no lado direito, dá também o esquerdo. E tem outro que Jesus também falou, se o olho for melhor, a gente aprendeu lá o olho por olho, dente por dente. Bateu, tem que levar, né? E aí também tem outra frase que fala, se o olho for motivo de escândalo, arrancar o olho. Mas será que a ideia era essa de Jesus? A gente está maneta, perneta, cego, surdo, né? E a gente sem língua, porque a gente fala um monte de bobagem. Então, Jesus, porém, disse que não resistai ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater na face, apresentar é outra. Mas não era essa a ideia. Por quê? Deve tomar o pé da letra esse preceito, esse dizer de Jesus? Claro que não. Né? Como aqui, ó, arranca o olho quando for motivo de escândalo. A ideia que Jesus nos trouxe não foi essa. Por quê? Porque o instinto de conservação, que é uma lei da natureza, não permite. Tanto que se você fingir que vai enfiar o dedo no olho da pessoa, o olho fecha. Por quê? Para preservar a nossa visão. E assim outros atos reflexos. Por quê? Porque nós temos um instinto de conservação e devemos tê-lo. Por quê? Porque o nosso corpo é um templo sagrado que Deus nos emprestou como ferramenta de evolução. Então a ideia da outra face não é ao pé da letra isso. Não é arrancar o olho, nem arrancar a mão. É a gente não alimentar o ódio, é a gente não revidar, é a gente compreender. E aí, de forma simbólica, bateu de um lado e dá o outro. Não é isso, senão a gente ia ser mutilado pelas pessoas violentas. Então, a ideia de Jesus foi que a gente não alimentasse o rancor, que a gente não revidasse, que a gente não guardasse no coração o sentimento de vingança. Vou aproveitar a oportunidade, não vai ficar assim, não, vou me vingar. É isso que é condenado por Jesus. Vai bater na cara, eu vou proteger o outro lado, vou deixar ser espancado. Se ele for rápido, não der para segurar, não vai bater, mas aí eu vou dar outro, agora bate aqui também. E aí ele vai bater com força, quebra meu dente, pega no olho, fico cego. Não é o certo. Jesus não ensinou isso para a gente, porque nós temos que cuidar do nosso corpo. Então, meus irmãos, que a gente possa exercitar um pouquinho dessa situação tão difícil, que é amar o inimigo, que é compreender aqueles que nos fazem mal, mas todos nós temos essa potencialidade. Todos nós somos capazes, sim, de conviver, pelo menos, com o amor que o Cristo nos ensinou. Aqui não é o mesmo amor que a gente tem por aqueles que nos querem bem, mas que nós possamos nos esforçar, e como diz o nosso irmão Rubens, é uma luta titânica para vencer esse sentimento, mas todos nós somos capazes. Obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Obrigada a você, Gilvan, uma ótima reflexão, né? E aquilo até da nossa mensagem no princípio. É aqui e agora no presente, né?
Vamos mudar isso também. Agradeço a todos que estão nos assistindo, que tenham muita paz e bênção de Deus. Boa noite.